Bom dia, Mário Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Hoje a nossa conversa é com Almir Reis, advogado, especialista em direito previdenciário e também é líder do movimento A Ordem é Renovar, da OAB. Bom dia, Almir. Bom dia, é um grande prazer falar com vocês. Então, Almir, essa nossa conversa de hoje é por causa de um pedido, que o movimento A Ordem é Renovar fez à OAB para a suspensão das execuções de ações de execução ajuizadas pela OAB, que é onde a OAB meio que cobra os seus advogados pelo valor da mensalidade da ordem, não é isso? Exatamente isso. Basicamente, o pedido que o movimento fez, o movimento que foi representado nesse pedido por mim, Almir Reis, pela Fernanda Rezende, é um pedido de humanidade, de sensibilidade, de mais amor. Só para contextualizar, o advogado que está em OAB, se ele não paga essa anuidade, a OAB e pode até ingressar com a medida judicial para cobrá-lo. Isso vale para situações de pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia. A pandemia, em tese, não traz nenhuma restrição, não causa nenhum óbice para a cobrança do advogado no tocante à anuidade que ele tiver inadimplente. Porém, qual foi o pleito feito pelo movimento? Olha só, os fóruns estão fechados, os processos físicos, que ainda são maioria no estado de Pernambuco, não estão tramitando. Então, a situação que já vinha mal para boa parte da advocacia piorou com a pandemia, foi agravada assim de forma muito substancial. Tem cidades em que mais da metade dos escritórios fecharam as portas, não aguentaram a pandemia. Então, o nosso pedido basicamente para a OAB é o seguinte: olha, nesses processos que a OAB já ingressou, pedindo aí a execução do advogado, pedindo bloqueio de conta, penhora de casa, bloqueio de cartão de crédito, que a OAB tenha a sensibilidade e peticione nos autos, pedindo a suspensão dos atos executórios enquanto perdurar a situação de pandemia, porque isso vai permitir que o advogado ele consiga se restabelecer com a dignidade necessária para que ele possa voltar a pagar regularmente a sua anuidade. Então, basicamente, o pedido nosso é de humanidade, de sensibilidade, de amor ao próximo, para que o OAB possa ser sensível às demandas da advocacia e possa permitir que esse advogado em situação de dificuldade possa se restabelecer sem um constrangimento do oficial de justiça piorando a casa dele. Almir, caso esse pedido ele seja acatado pela OAB, vocês propõem uma data para quando seria esse retorno ao pagamento ou como seria feito esse pagamento, essa quitação dessa conta depois da pandemia? Olha, de uma forma geral, o que a gente está pedindo é que os atos executórios sejam suspensos. Pela programação do governo aqui, tanto o governo municipal, como o governo estadual, como o governo federal, é provável que a gente conviva ainda com o vírus, com o Covid, pelos próximos anos. Mas a situação de pandemia, ela está muito próxima já do fim. Se você pegar países que investiram em massa em vacinação, como Estados Unidos e Israel, por exemplo, você já tem uma vida ali retomando uma situação de normalidade. Você já tem pessoas circulando sem máscara, já tem público em jogos ali esportivos. Então, basicamente, o nosso pedido é que enquanto perdurar a situação de pandemia, enquanto os fóruns estiverem fechados, enquanto os advogados estiverem sem acesso aos processos físicos, é que essa execução, essa expropriação ali de bens que a OAB está pleiteando dos advogados, ela seja suspensa, ela seja sustada. Então, basicamente, não dá para dar uma previsão exata de quando seria retomada essa cobrança, mas creio eu que com a evolução que a gente está tendo do quadro de vacinação, até final do ano, com certeza a gente vai ter os fóruns reabertos, os juízes trabalhando normalmente, a advocacia tentando recuperar o seu espaço. Então, seriam alguns meses de sossego que a gente daria ao advogado para que ele possa se restabelecer nesses meses iniciais pós-pandemia, e aí sim a gente tem a retomada da cobrança. Inclusive, a OAB deve ser até um pouco mais sensível e entendendo que houve uma situação particular, houve uma situação assim muito nociva à sociedade decorrente desse coronavírus, pode inclusive ali formatar uma condição mais acessível para pagamento desse débito. Então, se ela está querendo à vista, por que não parcelar em 12, em 24 vezes? Por que não dar um desconto na multa? Por que não dar um desconto nos juros? Então, o que a gente quer é um pouco mais de humanidade da gestão do OAB para que esses advogados possam ser reinseridos dentro do âmbito da instituição e possam voltar a estar adimplentes. Vocês têm números de quantos advogados estão inadimplentes nesse momento e aí estão sofrendo com essas ações? Sim,
Sim, temos sim. São cerca de 40 mil advogados no estado de Pernambuco e desses, pouco mais da metade, cerca de 20 mil, hoje eles estão inadimplentes com a OAB. Alguns advogados já vinham adimplentes de longa data e continuaram adimplentes no período da pandemia e a OAB ajuizou, do começo da pandemia até hoje, cerca de 3 mil execuções, ou seja, 3 mil advogados foram executados só no período de pandemia. Mas fora esses 3 mil que foram executados de março do ano passado para cá, você tem mais 4 mil execuções em curso, tramitando, protocoladas ao longo dos últimos anos. Então, de uma forma geral, esse pleito, se deferido, beneficiaria no mínimo, 5 mil advogados que estão com dificuldades de pagar anuidade, mas teria um potencial de beneficiar outros 15 mil, que é o total de inadimplentes hoje no âmbito da instituição. Então tá bem, muito obrigada, Almir, e a gente fica aqui na torcida para que o pedido seja acatado, né? Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, estou sempre às ordens. Nós falamos com Almir Reis, que é advogado, e também líder do movimento A Ordem é Renovar, que entrou com um pedido de suspensão das ações de execução da OAB, para tentar melhorar a situação dos advogados agora durante a pandemia. Voltamos com você, Mário Flávio.